Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, nós continuaremos a exposição deste livro, deste capítulo. Começamos fazendo na semana passada. Apocalipse tem sido um livro que nós estudamos desde o início desse ano, nos cultos de terça-feira, no culto Crescendo na Graça. Precisamos dar uma paradinha, uma pausa, por conta do período de pandemia, e agora retornamos aí com a exposição de Apocalipse. Dois livros que eu recomendo. Semana passada nós começamos vendo este daqui, O Habitat Humano Paraíso Restaurado, a parte 1 dele, que trata do capítulo 21 de Apocalipse, um livro do reverendo Dr. Heber Carlos Campos, um excelente livro, falei muito bem dele na semana passada, não vou repetir todos os elogios. E a segunda parte desse mesmo livro, O Paraíso Restaurado, parte 2, que trata do capítulo 22 de Apocalipse. Então, com base nesses dois livros, nós teremos aí a nossa aula de hoje falando sobre o habitat humano, sobre a nova terra, o lugar onde viveremos. Então, Apocalipse capítulo 21, nós estamos fazendo a exposição verso a verso desse texto. Nós não estamos em um sermão, estamos em aula. Então, se você desejar tirar alguma dúvida, fique à vontade, só manifestar-se com uma das mãos e a gente avança aí na nossa exposição do texto de Apocalipse 21. Fiquei muito feliz já com vários comentários durante a semana sobre o nosso texto, né, sobre o tema da nossa aula. Irmãos muito já animados, sonhando, tendo grande expectativa sobre a realidade da nova terra. E esse é o propósito mesmo, que nós amemos, que nós tenhamos grande anseio pela realidade futura. Algo que eu disse em muitos momentos ao expor Apocalipse, a grande tristeza, por vezes, da igreja não desejar, não amar o futuro é justamente porque não é apresentado a ela. Então só se apresenta para a igreja a coisa do presente tempo. Então só se apresenta para a igreja a condição de prosperidade, das muitas bênçãos terrenas, da saúde aqui, da cura e tudo mais, e não se apresenta a realidade da bênção futura e, obviamente, uma igreja que não consegue ver aonde ela viverá na condição eterna, não consegue também ter nenhum anseio por isso. Se ela não está amando, encantada, impressionada, cheia de expectativa pela realidade futura, o que lhe resta? Pensar nas coisas do presente tempo. Se ela não consegue, se ela não sabe acerca das coisas lá do alto, só resta as coisas aqui da terra. Então é sobre elas que essas pessoas vão pensar. São essas as expectativas que essas pessoas terão. Então, vi novo céu e nova terra, nós afirmamos que esta expressão identifica onde nós viveremos aqui, o novo céu, nova terra. A palavra kainós significa um céu e terra recriado, restaurado, e não uma ideia de novo do zero. Então será esta terra, que inclusive em Romanos 8 diz o texto, aguarda com grande expectativa o dia da sua redenção, é aqui que nós viveremos. O primeiro céu e a primeira terra passaram, dentro dessa percepção caída que nós havemos e conhecemos. O mar já não existe. Falamos aqui que esta realidade de grande massa de oceano, de água salgada, dividindo e separando os povos, não existirá mais. Isso não significa dizer que praia, água salgada, coqueiros belíssimos não existirá. Não é isso que o texto está afirmando. O texto está afirmando sobre este grande oceano e esta imensa porção de água que temos hoje, de água salgada, de mares, de oceanos que separam as nações, elas não mais existirão. Alguns perguntaram para mim, né, pastor, essa é a realidade, nós voltaremos àquela realidade da Terra em um único bloco de massa, de porção, de porção seca? Sim, esse é o entendimento. Você tem, então, na criação, essa porção seca, toda ela aglomerada em um único lugar, e a divisão dela nos continentes que nós conhecemos se dá após o dilúvio. É o dilúvio que divide aquilo que é chamado dentro
ciência de Pangeia, né? Então aquela grande porção de terra seca será dividida e os continentes serão separados dentro da interpretação bíblica a partir do dilúvio. E isso tende na nova terra a voltar a ser uma porção só de terra seca, sem separação dos povos, onde a Nova Jerusalém será a sua capital. Vi também a cidade santa. Quando nós falamos de cidade, estamos falando de uma realidade urbana. Claro, sem nenhum tipo dos pecados que a urbanização traz, sem nenhum tipo de desorganização, mas pense aqui em uma cidade belíssima. O texto usa a expressão que é uma cidade ataviada à semelhança de uma noiva. Convenhamos que poucas coisas há mais belas do que uma mulher quando se veste de noiva, né? É belíssimo o quanto as mulheres se preparam para esse dia e quanto de fato elas ficam muito belas ao entrar, né, na cerimônia do seu casamento. E é essa a ilustração que o texto usa para se referir a essa cidade. Não é, embora sendo uma cidade, não é este conceito de cidade feia, mal planejada, mal estruturada, onde cada um faz de um jeito e de uma forma que nós conhecemos. Claro que não. Ela é harmônica, perfeita em absolutamente tudo. Todos os traços da sua beleza estão ali e ornam entre si. Então é uma cidade ataviada, linda, bela, mas ainda assim uma cidade. Muitas pessoas morando, muitas necessidades típicas de uma cidade, essa será a realidade na nova terra. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, algo belíssimo também, a habitação de Deus conosco. Então onde Deus vai habitar? Habitará aqui. Então esse conceito de tabernáculo, que já havia sido apontado no Antigo Testamento, como a ideia da presença de Deus no meio do seu povo, será agora não de forma temporária em algumas pontuais presenças de Deus no povo, como era no Antigo Testamento, mas agora de forma plena o Senhor estando com o povo, não mais para visitá-lo, mas para habitar com o seu povo. Isso é glorioso. Então vejam que a sensação prazerosa que Moisés tinha de ter um encontro com o Senhor na tenda da congregação, agora nós teremos, porque o Senhor habitará conosco, tabernaculará conosco. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Um trecho muito difícil que nós abordamos na semana passada, né? Como assim o Senhor vai enxugar de nós lágrimas? Então nós falamos que essas lágrimas aqui não serão em hipótese nenhuma referentes a qualquer tipo de penalidade, de dor ou sofrimento penal, mas aquela mesma lágrima que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5 nas bem-aventuranças: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o choro pelo pecado, não é o choro do luto, não é o choro da dor, não é o choro da enfermidade, não é o choro da maldição do pecado, mas é o choro por nós estarmos na presença de um Deus santo, sendo confrontados com a nossa realidade de muitas imperfeições que tivemos, e seremos enxugados os olhos justamente pela realidade de que o Cordeiro também estará ali. Então a santidade do Senhor vai nos constranger, uma vez que seremos ainda seres finitos, mas a própria presença do Cordeiro nos consolará. Vamos adiante. Paramos no versículo 4, né? Então, verso 5, seguiremos. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça das fontes das águas da vida, da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O texto aqui nos traz a garantia de que esta realidade que está sendo anunciada para João se cumprirá. Quem está dizendo? É o Senhor nosso Deus, aquele que está sentado no trono. Isso é muito importante dentro do livro de Apocalipse, porque você está num contexto em que quem impera e reina é Roma, com Domiciano no trono fazendo as piores atrocidades contra o povo de Deus.
quando o texto nos traz tanta esperança, falando desse lugar maravilhoso onde nós viveremos, talvez para aqueles primeiros leitores do texto de Apocalipse, eles poderiam pensar: mas será que Roma vai deixar que tudo isso aconteça? Será que de fato é verdade tudo isso que está sendo dito para João? Então Jesus se apresenta como sendo ele a pessoa que está no trono. Não imaginem vocês que seja Roma a dominar e governar todas as coisas. Quem está no trono sou eu, o Senhor Jesus. Do princípio ao fim, todas as coisas se consumam nele. Por isso se apresenta como Alfa e Ômega, aquele que criou todas as coisas e que consumará todas as coisas. Ele está no trono, então tem autoridade, e foi ele quem fez, então ele tem poder, condições para fazer. Essa forma de Jesus se apresentar, nós veremos também logo mais no sermão também do culto da manhã, aponta muito para essa realidade. Nem sempre quem está no trono tem o poder para fazer as coisas. O poder no sentido de a condição para fazer. Às vezes você exerce algum tipo de liderança, tem muitos bons sonhos, mas não tem a condição de recursos ou a condição de força para conseguir colocar todos os projetos e ideias que você tem. Cristo não apenas está no trono, como ele é Alfa e Ômega. Ele é aquele que causou o princípio e aquele que causará a consumação de todas as coisas. Então, saibam vocês que tudo isto é verdade e se cumprirá, porque quem está garantindo isso é aquele que está no trono e ao mesmo tempo também tem poder para fazer com que essas coisas se cumpram. É o Alfa e o Ômega. Então, o verso 5 vem para nos mostrar o quão fiéis e verdadeiras são estas palavras. Fiéis e verdadeiras. No capítulo 19, verso 6, Jesus é apresentado como sendo a testemunha fiel e verdadeira. Ele próprio é chamado assim, fiel e verdadeiro. Então veja que estas palavras acerca da consumação das coisas e esta palavra em relação a onde viveremos é fiel e verdadeira a semelhança do que é o nosso próprio Cristo, o garantidor de tudo isso. Verso 7 e verso 8, o texto vai nos dizer, então, a recompensa, o vencedor herdará estas coisas, e é muito bela essa expressão herdar. Lembra aquele conceito de família que foi muito dito aqui ao expormos Efésios? Nós, a partir ou através de Cristo Jesus, somos feitos herança. Participamos das bênçãos de Deus. Nós, por meio de Cristo Jesus, temos lugar na família. Então, ao chegarmos na consumação de todas as coisas, é como se de forma consumada agora, esse sentido de fazer parte da família de Deus se completasse. Nós vamos herdar a terra. E essa condição de fazer parte da família de Deus se dá por conta de Cristo Jesus, em quem somos co-herdeiros das bênçãos de Deus. O vencedor herdará, por os méritos daquele que o fez filho, estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Irmãos, presta atenção para essa condição. É claro que talvez tudo que nós tenhamos falado até aqui, sobre a beleza do lugar, e tudo que nós ainda falaremos mais adiante sobre a beleza do lugar, nos encanta bastante, nos faz pensar, como os irmãos comentaram durante essa semana, pastor, eu fiquei pensando tantas coisas maravilhosas, extraordinárias. Louvado seja Deus, nós podemos pensar em tudo isso, mas pense muito além daquilo que você terá. Pense na condição em que você vai estar. Na condição de filho, de família. É belíssima essa forma como Deus fala. Eu lhe serei Deus. Serei o Deus de vocês. Serei o Senhor de vocês. Plenamente. E vocês serão meus filhos. Não é um sentimento de estar em um hotel, em um resort. Então alguns vão pensar assim, olha, me parece ser tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso esse lugar que eu vou me sentir como se eu estivesse num resort. Não! É claro que as belezas serão muito maiores e superarão qualquer grande resort aqui da real existência, da presente existência, perdão. Mas no resort, por melhor que ele seja, não é a sua casa, não é a comida da sua mãe, não é aconchego da sua família. Toda essa beleza agora vem juntamente com a realidade de que seremos
filhos, de que nos sentiremos em casa, porque estaremos com o Pai. Louvado seja Deus por isso. E, obviamente, aquele mesmo que garante a consumação de todas as coisas para os aspectos positivos, também o faz para os negativos e tem a mesma autoridade para fazer valer a sua justiça. Os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então lembra que nós falamos na semana passada sobre a distinção entre o estado intermediário e o estado definitivo. Qual é o estado intermediário dos mortos em Cristo Jesus? Eles estão no céu. Lá é o estado eterno? Não, o estado eterno onde nós viveremos, segundo a Escritura nos afirma, é no novo céu e na nova terra. Qual é o estado intermediário onde estão aqueles que morreram sem professar a fé em Cristo Jesus? O inferno. Qual é o estado eterno onde eles viverão para todo sempre? O lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o estado eterno, então, do ímpio. Atenção para a expressão usada aqui no texto, aos covardes e incrédulos. 3 vezes esta lista dos que ficarão de fora será repetida nesse trecho final de Apocalipse. Uma lista de práticas pecaminosas que excluem estes da condição de estarem ali na nova terra. E a ênfase dada aqui, nesse primeiro momento desta listagem, está para aqueles que são covardes e incrédulos. Algo muito necessário ser dito para aquele contexto de perseguição, onde alguns estavam se acovardando em relação à perseguição romana. Então, ao invés de manterem-se fiéis ao seu Cristo, covardemente o negavam. Então, estes covardes que negaram a Cristo e não perseveraram, eles não herdarão a coroa da vida eterna. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aqui é justamente o oposto. Esses que não conseguiram, por falta da coragem de enfrentar Roma e enfrentar a própria morte, na expectativa de estar com Cristo, que, como já havia sido dito por Paulo, é incomparavelmente melhor, a estes que se acovardaram, não há lugar para eles. Aos incrédulos, que descreram na realidade de que estariam com Cristo após a morte, estes também não herdarão. Então, essas duas características sendo colocadas muito para para as próprias pessoas de dentro da igreja. Eu iria usar o termo cristão, mas obviamente o cristão não será covarde nem incrédulo. Mas para aqueles que estão dentro da igreja, mas que cristãos não são, estes não herdarão. Serão perseguidos, ao serem perseguidos negarão, justamente porque são eles covardes, justamente porque são eles incrédulos em relação à realidade de que após a morte, o que tem para nós é bênção, é vida e não qualquer tipo de dor ou sofrimento. Depois, todas as outras características já acusando os pecados daqueles que assolavam a igreja. São eles abomináveis, são eles idólatras, são eles mentirosos, ficarão de fora. Ok, agora a partir do verso 9, a Nova Jerusalém passará a ser descrita. Nós veremos uma realidade de que a Nova Jerusalém é uma parte da nova terra. Mas a Nova Jerusalém não é toda a nova terra. Nós veremos que esta cidade ela tem portões. Por esses portões passam então parte do povo e uma outra parte está fora da cidade, ainda na realidade da nova terra, mas vivendo fora da Nova Jerusalém. O entendimento que nós temos é que a Nova Jerusalém, a cidade ataviada, é como se fosse uma grande capital da nova terra. O que não há problema nenhum quando nós olhamos as dimensões desta cidade, nós vemos que elas compreendem-se muito bem ao espaço da nossa terra presente. E como nós sabemos que todo o universo estará à nossa disposição, é claro então que esta cidade habitará, ou essa cidade ocupará apenas um território muito pequeno de todo o vasto universo criado. Adalto Lourenço, físico, comentando a ideia do universo ser tão grande, ele vai nos falar sobre o fato do universo ser gigantesco justamente para que nós possamos desfrutar de todas as muitas bênçãos do Senhor.
muita ingenuidade nossa imaginar que toda essa grandeza do universo que nos cerca é para ser, foi feita por Deus o tempo todo para ser mistério e ser algo obscuro para nós. Claro que não. Deus fez todas as coisas belíssimas e fez tudo para que nós desfrutássemos. A condição de estarmos na terra não nos limita a vivermos apenas nela. Claro que por conta do pecado, não apenas a terra, como todo o universo também foi afetado. E nos parece então que a possibilidade de vida está restrita ao nosso planeta. Mas este não foi o plano original de Deus. Também o universo é parte afetada pelo pecado do homem. Também todo o universo, todas as galáxias e todos os planetas estão dentro de Romanos 8, que nos fala que a criação aguarda com grande expectativa o dia da sua redenção. Significa, irmãos, que quando uma sonda da NASA chega em um determinado planeta e encontra ali vestígios de um habitat anteriormente registrando água, a possibilidade de que em algum momento ali já houve mar, já houve água, a Terra assemelha-se à nossa, isso não é ficção científica. Isso é fato, é verdade. Se a Terra foi afetada pela queda, também os outros planetas o foram. Se a possibilidade de vida nos outros planetas era idêntica à nossa, é algo que nós só saberemos na nova Terra, na nova condição. Mas que, de fato, você olha a beleza do universo e associa ela ao Deus belo que o criou, e, obviamente, assim como a Terra foi afetada pela queda, também todo o universo foi, e assim como o Senhor restaurará a nossa Terra, restaurará Ele também, então, todo o universo. Diante disso, as dimensões da Nova Jerusalém, que a gente vai passar a ver aqui, que vai nos parecer ser assustadoramente grande, ficará muito pequena diante de toda a grandeza do universo. Ok? Então vamos lá. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. A gente começou a ver essa realidade capítulos anteriores, lá do capítulo 15 em diante, quando esses flagelos começam a ser derramados ao juízo de Deus. E ele vem mostrar a noiva e a esposa do Cordeiro. É interessante ver que o juízo que vem sobre os homens vem da parte de Deus, é o próprio Deus que julga e trata, então não pensemos nós que será um demônio ou um enviado de Satanás que exercerá o juízo da parte de Deus, não, serão os anjos de Deus e anjos bons. Os mesmos que derramam sobre a terra o juízo do Senhor são aqueles que vão convidar João a ver e conhecer a Nova Jerusalém. Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então agora João é levado para ver à distância esta grande e belíssima cidade. Irmãos, uma visão gloriosa e um privilégio sem tamanho. O que João vai passar a relatar é esta visão. O anjo, então, tira ele da sala do trono, que era onde ele estava, e o conduz de uma perspectiva de fora da cidade, para que ele veja esta cidade agora de forma plena, na sua totalidade. A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Irmão, só de nós imaginarmos esta expressão, que a cidade tinha a glória de Deus, já aponta muita beleza. Já aponta uma visão extraordinária. Imagina você olhar alguma coisa que só de ver você fala, glória a Deus. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu tenho. De ver coisas maravilhosas assim e falar, glória a Deus. Aquele prato de lasanha borbulhante, eu falo, glória a Deus. Ah, o Senhor é muito glorificado com alguém que fez uma maravilha dessa. E é claro que a lasanha não se compara com a visão espetacular. Eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei em Praia da Bruna,
em Maragogi. É uma visão espetacular, lindíssima. E eu estava com a Vanessa e falei, não tem como não glorificar a Deus. Você olha aquilo e fala, glória a Deus, é extraordinário. Agora, imagina você olhar uma cidade inteira, em que esta cidade inteira está cheia desta glória de Deus, que você olha e fala, tem ali a glória do Senhor, em todos os seus detalhes. E tudo que João passa a dizer agora, vai simplesmente dando motivos do porquê é tão gloriosa esta cidade. É belíssima, preciosíssima a semelhança da pedra de jaspe. A pedra de jaspe é uma pedra transparente que brilha absurdamente. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam para o leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Ok, bastante coisa para a gente falar aqui. Por que eu li todo o texto? Porque tem informações que estão no meio do texto, antes ainda do próprio verso 12, onde eu vou começar a comentar. Né? Qual é o formato da cidade? São 2 possibilidades para imaginar isso. A base dela é quadrada, e isso o texto diz, é quadrangular. Alguns vão acreditar que, pela medida da altura, esta cidade vai formar como uma grande pirâmide. Essa é a visão, por exemplo, de John MacArthur. Então ele não vai pensar na cidade como um cubo, mas vai pensar na cidade como uma base quadrada, mas ela em formato de uma pirâmide. Necessariamente uma pirâmide bonitinha, formadinha, não. Mas a ideia de que algum ponto desta cidade se eleva à altura máxima proporcional ao seu perímetro, que apontaria para essa beleza da cidade em um formato meio que de pirâmide. Outros vão pensar na cidade como um cubo, exatamente um quadradinho assim, todo ele em todas as suas pontas. Esse formato da cidade importa? Não nos importa tanto. As medidas desta área quadrangular posta na cidade, veja que o texto vai dizer é medida de homem e de anjo. Como assim? Há distinção nas medidas? Não, não há distinção. O que o texto está dizendo é o seguinte, quem está medindo? Um anjo. E aí vem as descrições das medidas. Então o texto vai nos dizer aqui a primeira medida dos estádios e depois a medida dos côvados. E eu vou passar essas medidas na nossa metragem aqui para que a gente tenha ideia disso. Mas dentro dessa medida que o anjo toma a vara de ouro para medir, talvez pudesse restar alguma dúvida do tipo, não, isso daí é uma linguagem figurada, não é necessariamente uma medida real. Para que isso não ficasse, o texto deixa claro, a medida que o anjo está usando é a medida de homem. Então é uma medida que eu estou dando para que vocês realmente a calculem. Não há problema nenhum em fazer o cálculo. Então vamos lá. Qual o tamanho desta cidade? Cada lado dela, 2.200 quilômetros. Se você pensa de que a altura é igual a largura e comprimento, aí que você tem essa dificuldade em relação se é um cubo ou se é uma pirâmide. Talvez um ponto mais alto dela, como pensa John MacArthur, atinge os 2.200 quilômetros, que seria muito, mas muito, muito alto. Nós estamos falando 16 vezes a altura do Monte Everest. Mas ainda dentro daquilo que é possível para
nossa terra. Ainda dentro desta altura, que é extraordinária, você tem então as largura e comprimento da cidade. Pastor, 2.200 quilômetros não me ajuda muito. Eu mal consigo saber quantos metros tem essa rua, quanto mais o que é 2.200 quilômetros. Pois bem, para facilitar, 2.200 quilômetros é a distância daqui de São Paulo até Aracaju. Se você pega em linha reta daqui de São Paulo até Aracaju, vai dar 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Então, você tem cada lado da cidade 2.200 quilômetros. É extraordinário o tamanho dela. Se nós fôssemos pensar nesta altura dela, tomando por base aí um andar de apartamento normal, para cada pavimento, você tem aí então um andar, uma média aí de 3 metros de altura de pé direito, que seria essa altura aqui, você conseguiria ter 600 mil pavimentos nesta cidade. Então esta cidade, que já seria absurdamente grande, porque veja, cada lado dela 2.200 quilômetros, a área total dessa cidade, 2 milhões de milhas quadradas, então é muito grande. Essa eu já não vou nem saber dizer, expressar o que representaria isso. Mas veja, se olhando ela assim, de nível plano, já é absurdamente grande, quando você pensa na altura dela, a coisa fica ainda mais bela. Caberiam 600 mil pavimentos iguais a essa medida de terra em solo plano, em uma perspectiva plana. Então significa que você teria essa medida gigantesca daqui até Aracaju, de forma quadrada nos 2 milhões de milhas quadradas, e podendo ter isso em diversos pavimentos, diversos andares. Ok. Essas medidas mostram, então, o quão gigante é esta cidade. E ela o é justamente para abrigar muitas pessoas, para ter em alguma medida a presença dos santos que visitarão esta cidade. Nós teremos acesso a ela livremente. E agora eu vou retroceder e falar do verso 12. Ela tinha grande e alta muralha. Por que a cidade tem muralha? Uma vez que nós estamos numa condição de nova terra, onde não há pecado, onde não há quem invada. É muito interessante nós destacarmos isso. A muralha indicava para as cidades a limitação territorial, a distinção do território, o que mostrava ser ali um povo e uma nação, e a muralha representava a proteção. No aspecto para proteger efetivamente a cidade, não há esta necessidade, nem da muralha, nem das portas. No entanto, para mostrar a distinção daquele lugar em relação aos demais, é a Terra Santa, é o lugar preparado pelo Senhor para o seu povo, é um lugar especial. Então você tem as muralhas muito mais para uma ideia de delimitação de um espaço especial do que necessariamente para cumprir o caráter de proteger. Nas portas da grande cidade, você tem, então, ela tem 4 lados, você tem aí 3 portas em cada um dos 4 lados. As portas têm em cima o nome das 12 tribos de Israel, e o fundamento da muralha tem o nome dos 12 apóstolos. Estamos falando, então, da representatividade da totalidade do povo de Deus. Todos os crentes do Antigo Testamento, todos os crentes do Novo Testamento estão ali representados. Eles têm acesso, eles podem passar pelas portas, passar pelas muralhas e acessarem aí, então, a nova terra. Ok, falei um pouco, então, dessa característica visual da cidade. Imaginá-la é algo extraordinário. Deixa eu ver se falta comentar aqui alguma coisa. Falei da medida, que é a medida humana, nós podemos calculá-la sem nenhum tipo de temor. Vamos avançar então. Verso 18 a 21. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas.
O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ok. 18 a 21, a gente vê a glória de Deus vista na glória da cidade. Lembra então que nós falamos que quando ele começa a ter esta visão, ele vê a própria glória do Senhor. E esta glória do Senhor será manifestada justamente nos elementos que compõem a cidade, em como a cidade foi feita. Toda a citação dessas pedras preciosas apontam justamente para esta glória de Deus que é vista na glória da cidade. Quando você se aproxima então da visão desta cidade, você logo é conduzido a pensar na visão da própria glória do nosso Deus. Pastor, o entendimento que se tem é da literalidade desses elementos aqui. Eu entendo que toda a interpretação de Apocalipse daquilo que era entregue de promessas futuras para a igreja podem ser vistos de forma literal. Todas as coisas que não envolvem necessariamente o trato com os inimigos e sim o cuidado do Senhor com a igreja, em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, nós sempre vamos seguir por uma linha de interpretação literal. Então, pastor, quando o texto diz que as portas da cidade é uma só pérola, você acredita então numa pérola gigante do tamanho de uma porta e de uma porta de entrada da cidade? Sim. É isso que eu estou afirmando dentro da linha de interpretação que nós seguimos desde o início da exposição de Apocalipse. O que não é nada, embora incomum, mas não é nada assustador, tendo em vista que o propósito da cidade é justamente mostrar a glória de Deus em todos os elementos da cidade. E, obviamente, aquilo que nós estamos falando que nos é precioso, só é dentro dessa nossa visão limitada, onde a gente atribui preço, em moeda para ouro, para diamante. Para Deus é só uma coisa mais bela que ele fez na criação, que ele passa a usar em tudo aquilo que ele está colocando agora na nossa disposição para esta grande cidade. E aí, se você pensar mesmo no tamanho, na grandiosidade de uma pérola, se você pensar que a distância daqui até Aracaju você só vai ter 3 portas, e cada porta é uma grande pérola, então essa pérola ficou muito pequena. Porque são só 3 daqui até Aracaju. Porque a cada um dos lados tem essa distância de São Paulo a Aracaju, e cada um dos lados terá 3 pérolas, que serão as 3 portas. Então, ainda que sejam gigantescas pérolas, quando comparadas que nós vemos hoje pequenininhas, estamos falando de apenas 3 em um espaço gigantesco a ser percorrido de perímetro da Terra. Então, sim, eu creio que sejam menções, todas elas literais, e não vejo nenhuma dificuldade em tê-las. Pastor, mas me parece que vai ficar meio brega a coisa, né? Porque são muitos elementos coloridos aqui, cada uma dessas... A Mayara tá rindo aqui, ó. Imagina uma pérola, tem gente que já acha brega pérola num colar, imagina uma pérola numa porta, e aí a cidade que vai misturar diversos tons, diferentes tons de cores de pedras, como que fica tudo isso? Irmãos, eu penso que a forma como Deus vai ornar tudo isso vai ser sensacional, sem dúvida alguma. Pode ter certeza que a beleza com a qual ele fará tudo isso se encaixar será gloriosa, como o próprio João testemunha aqui. Ok, vamos lá. O verso 22 vai dizer o seguinte: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Muito legal isso aqui. Vai ter igreja na Nova Terra? Vai ter igreja, um templo bonitinho, com uma cruz lá? Não vai. Não há essa necessidade, porque a presença do Senhor está ali em toda a terra. Toda a terra agora é um lugar que marca a presença de Deus, e todo lugar é um lugar santo de adoração. Então isso é glorioso. Não há igrejas,
que João está dizendo é o seguinte: eu não vi templo, eu não vi santuário, não há igreja. O que eu estou vendo então? Eu estou vendo um lugar onde todo ele é habitado pelo próprio Deus e onde só está ali sempre, o tempo todo, reunido o povo de Deus. Se nós pensarmos na realidade de templo do Antigo Testamento, o que ele era? O lugar onde Deus se fazia presente para o encontro com o seu povo, que se separava dos demais, para ali em ajuntamento solene se apresentar diante da presença do seu Deus. A gente não vai ter a presença do ímpio na nova terra. Então não há necessidade de separarmos o justo do ímpio em um lugar. Todo aquele lugar só será habitado por justos. Então não há necessidade de você ter um lugar reservado só para o justo, uma vez que todo lugar ali só tem justo. E não há um lugar para se reservar para a presença de Deus, uma vez que ele habitará em toda a nova terra. Adiante, a cidade não precisa do sol nem da lua. Eu já ouvi muita gente dizer o seguinte: na nova terra não vai ter nem sol nem lua. O texto não diz que não vai ter sol e lua. O texto diz que não vai precisar da luz da lua ou do sol. Muito embora, claro, a gente saiba que a lua não tem luz própria, ela simplesmente reflete aquela que lhe alcança. O texto está nos dizendo que não será necessário para iluminar a Nova Jerusalém, pelo menos a Nova Jerusalém, a luz solar e a luz da lua. Essa será uma realidade para todo o universo, para toda a galáxia, para todos os espaços da nova Terra? Não. Mas será uma realidade da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não precisará do sol ou da lua. As demais áreas da nova Terra, naturalmente. Como que nós entendemos isso? A partir da sequência do texto. Porque as nações andarão mediante a sua luz. Então vejam, há necessidade do sol ou da lua para iluminar a nova terra? A Nova Jerusalém? Não. O próprio Deus está ali, o cordeiro é a sua lâmpada, e o resplendor, o fulgor, como é apontado aqui no verso de número 11, o próprio fulgor dessa glória de Deus iluminará, garantirá a iluminação da Nova Jerusalém. E esta luz guiará as demais nações que estarão ao redor da Nova Jerusalém. Mais uma vez, fazendo essa distinção. O que é a Nova Jerusalém? É a capital da Nova Terra. O que é a Nova Terra? Todo esse universo que nós conhecemos hoje, mas restaurado pelo Senhor. Então imagine todo esse universo grande, gigantesco de meu Deus, que a gente nem consegue acessar, alcançar e sequer ver, todo ele restaurado, todo ele em plena condição de habitação, todo ele refletindo a glória de Deus, a bondade de Deus, mas para tudo isso tem uma capital, e essa capital é a Nova Jerusalém, que tem uma medida, comparado ao universo, até que razoável de pequena. Vamos lá. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. O texto aqui nos traz mais informações importantes. Primeiro, essa realidade de povos habitando fora da Nova Jerusalém, o que não é nenhum demérito, nenhum problema. Nos parece que a Nova Jerusalém, como este ar de uma capital para toda a nova terra, ela tem muito mais um sentido administrativo, gerencial e a própria ideia de sendo ali o trono de Deus, do que necessariamente um lugar para habitação. Mas toda a nova terra o é, e toda a nova terra será habitada pelos povos. Haverá distinção de povos? O texto nos aponta para essa realidade. Haverá. Haverá o preconceito entre os povos? Claro que não. Haverá racismo? Claro que não. Mas a distinção dos povos? Sim. Por quê? E isso é maravilhoso. Porque a diversidade das raças não é fruto do pecado. É fruto da beleza criativa de Deus. O branco, o negro, o chinês, todos eles refletem a beleza criativa do Senhor. Então não pense que a gente vai ter lá só povos brancos ou só povos negros. Como se ser branco ou ser negro tenha sido algum desvio de propósito da parte de Deus não, da parte do homem por conta da queda, que resultou a pluralidade das raças. Não. A beleza das muitas raças, dos muitos tons de pele, dos muitos tipos de cabelo,
é fruto da própria beleza e criatividade do nosso Deus. Então, os povos distintos estarão ali e viverão lá. E será uma variedade belíssima de ser contemplada. E glória a Deus por isso. Então, haverá povos? Haverá. Vivendo fora da nova terra? Sim, porque eles levarão. Vivendo fora da Nova Jerusalém? Sim, porque o texto diz que eles levarão para a Nova Jerusalém as primícias das suas produções, das suas culturas. Vejam que o texto também vai nos afirmar que haverá reis. Quando nós pensamos na ideia de governo, o nosso entendimento de governo ele já vem sempre negativo, porque a gente já pensa em corrupção, a gente já pensa em opressão, a gente já pensa em governos maus, que conduzem mal as pessoas e tratam mal as pessoas. Mas não há nenhuma dificuldade em se considerar governos a partir da perspectiva redimida e restaurada. Porque governo tem a ver com colocar ordem nas coisas. O primeiro grande governante que Deus colocou na terra, quem foi? Adão. Adão, você vai pôr ordem em toda a criação. Não à toa, o próprio Salmo 8 vai nos dizer que o Senhor nos colocou como coroa, para coroar, para reinar, para governar a criação. Então, o conceito de governo não é um conceito negativo. A realidade para a existência de governos não é algo necessariamente ruim, é porque a nossa visão e perspectiva de governo é sempre ruim. Sempre quando se fala de governo, de política, de reis, nós vamos ter sempre imagens muito negativas disso. Mas o texto diz que haverá os reis das muitas nações distintas que se apresentarão na Nova Jerusalém. Toda a realidade da nova terra, a Nova Jerusalém como sua capital, e os reis da terra, porque Deus não é favorável à anarquia, à desordem e à baderna, então há ordem, há uma mínima necessidade de liderança para que se organizem as coisas, mesmo numa realidade de mundo sem pecado, e esses reis se apresentam juntamente com as glórias das suas nações. Eu disse que haverá povos, o texto nos indica também que haverá governo, mas o texto nos indica também que haverá trabalho, porque as glórias das nações serão apresentadas ali. A produção de cada uma das muitas nações será apresentada na Nova Jerusalém. E mais uma vez, é glorioso esta ideia de que o trabalho continua e de que o trabalho pode ser visto agora como dádiva do Senhor. É algo precioso, é algo maravilhoso. Só não gosta de ouvir desta realidade aqueles que não gostam do trabalho, ou que não gostam daquilo que fazem. Mas quem ama, quem tem muito prazer em exercer a sua vocação, ouve isso daqui e se alegra ainda mais. Então, quer dizer que eu vou poder continuar exercendo a minha vocação na nova terra? O texto diz que as nações apresentarão as suas glórias, o fruto, o resultado da sua produção. Diga, Paulo. Irmãos, se fosse só do trabalho, estava bom. Muita gente pode estar me ouvindo falar aqui, e vejam, que eu estou falando daquilo que está no texto. E pode pensar que isso tudo que eu estou dizendo é uma grande loucura. Porque todo referencial que se tem da vida eterna é aquilo que Hollywood apresenta, aquilo que a Globo apresenta, dentro de uma visão espírita que nada tem a ver com a Bíblia. Então, como eu disse na introdução da aula da semana passada, como que os crentes cristãos veem a nova terra, veem o conceito de eternidade? Todo mundo pulando de nuvem em nuvem, com uma roupa branca e uma harpa na mão, cantando glória, glória, aleluia, santo, santo, santo o tempo todo. Então, se você fala para essa pessoa, vai ter uma cidade lá. Não, não vai ter não. Mas o texto está dizendo. Não, mas não vai ter não, a Globo não mostrou cidade. Aí você fala, não, vai ter trabalho lá. Não, trabalho não vai ter trabalho. Não, mas a Bíblia está falando, você vai produzir, vai apresentar o fruto da sua produção na nova terra. Não, não dá. Isso é viagem. Por que é viagem? O texto está dizendo. Aliás, o texto está dizendo e dando ênfase. Escreve o que você está vendo, porque é real. É verdadeiro. Pega a medida e é medida de homem. Pode medir, porque o que eu estou dando a você, João,
É a mensagem para você mostrar para os seus irmãos em Cristo o quanto vai ser bom o lugar onde eles vão morar. O quanto vai ser fabulosa, fantástica, incrível a realidade onde eles passarão a eternidade. Mas você pode pegar, destacar essa página, que contempla o capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse, jogar ela fora e continuar com a visão etérea de que a gente vai ficar de nuvem em nuvem, pulando, tocando harpa, vestido de roupa branca. Sim, esse é outro desafio, né? Como que vai ter essas coisas, uma vez que elas são tão ruins aqui? Porque governo é ruim aqui. Quem vai dizer que se envolver com política, com reis da terra, com governantes é algo bom? É algo muito difícil, muito negativo, por conta do pecado. Quando a gente pensa, eu, por exemplo, eu não gosto de praia. Mas porque Deus criou errado a praia? Claro que não. É porque tem a areia salgada demais, que cola no meu corpo, aquele sol da miséria que fica me queimando. Tem os borrachudos, tá tudo lá, não gosto. Então, quando alguém vira para mim e fala, não haverá mar, para mim tá beleza. Eu viro falar, tudo bem, tranquilo, passa. Mas eu tenho que ser levado a pensar que a praia é um lugar sensacional quando eu tiro dela todos os efeitos do pecado. Eu tenho que pensar que governo é algo excelente quando eu tiro dele todos os efeitos do pecado. Eu tenho que pensar que o trabalho é algo formidável, maravilhoso, quando eu tiro dele todos os efeitos e marcas do pecado. Eu tenho que pensar que o relacionamento entre as pessoas é algo sensacional, quando eu tiro dele os efeitos do pecado. Então você tem razão. A gente não consegue desassociar o mundo em que nós estamos e vê-lo sem o pecado. Desassociá-lo dessa realidade de queda, desassociá-lo dessa realidade do pecado. Então, tudo que tem aqui que foi drasticamente manchado pelo pecado, a gente não consegue transpor esta realidade para o mundo sem pecado e para esta atividade ou esta coisa sem pecado na nova terra. O que é um problema sério, porque a gente vai contrariar aquilo que o próprio texto diz. Então veja, o texto está falando, as nações apresentarão a sua glória. E quantas coisas belíssimas nós já produzimos. Quantas coisas extraordinárias. Da área da ciência, da música, da arquitetura, da engenharia. Por que tudo isso será desprezado? Quando a gente pensa que isso vai ser desprezado, aí a gente tem outro problema. Se tudo isso é desprezado, a gente está atribuindo todas essas coisas belas que em alguma medida nós temos hoje a 100% fruto e resultado da condição e capacidade humana. É como se eu falasse o seguinte, essa pintura muito bem feita aqui não vai ter lá não. Por quê? Porque foi feita pelo homem, num mundo caído. Então você está dizendo que o resultado daquela coisa que é belíssima e é genuinamente válido veio apenas e tão somente da cabeça daquela pessoa? Então você está dizendo que Deus não participou de nada das grandes coisas que foram inventadas e criadas. Perceba como isso é um problema maior. Então quando eu olho para algumas continuidades possíveis, como a questão do trabalho, como a questão de pesquisas que foram iniciadas aqui e serão concluídas lá, sinfonias que foram iniciadas aqui, ou em alguma medida fechadas aqui e serão rearranjadas lá, eu estou dizendo o quê? Que aqui no presente tempo, a gente já consegue ver esta bondade, graça, dádiva e dom perfeito de Deus em muitas coisas, que serão plenamente concluídas e continuadas lá. Então, quando nós lemos Tiago, capítulo 1, verso 17, todo dom perfeito e toda boa dádiva provém de quem? De Deus. Então, algo que de forma genial um músico fez aqui, não foi fruto só da capacidade dele. E se eu dizer que de forma nenhuma um determinado instrumento estará lá, eu estou dizendo o seguinte, Deus não teve envolvimento nenhum nesta criação aqui. E é justamente por isso que ele não pode estar lá. O que é um problema seríssimo. Porque eu estaria atribuindo a todas as coisas boas que em alguma medida existem aqui, como sendo uma criação unicamente humana, autônoma, sem nenhuma interferência da parte de Deus. Diga, Moisés.
se literalmente é monarquia, pelo que o texto diz, e sendo honesto a ele, sim. Como funcionaria isso, o texto não diz. Como que esses cargos seriam distribuídos. Por exemplo, o autor do livro acredita que o galardão, tanto o autor desse livro como o reverendo Leandro, que eu me vali do comentário dele de Apocalipse para o sermão que farei logo mais, eles acreditam que a questão dos governos será atribuído por questões do galardão. Né? Eu tenho uma dificuldade em entender que governo e galardão estão associados por uma única questão apenas, uma reserva, vocação. Eu posso ser um excelente crente, digno talvez de um galardão extraordinário, se é que dá para quantificar assim, mas não necessariamente ter vocação para ser um rei. Então, eu acredito que existem pessoas que hoje já são vocacionadas para liderança. Ótimo. Grandes líderes. E se eu pensar que eles não exercerão sua liderança lá, eu estou dizendo que a capacidade de liderança que eles têm aqui hoje é fruto apenas da competência deles, o que seria pecado. Então ele é um bom líder autonomamente, sem nenhuma interferência da parte de Deus. Não. Ele só é um bom líder e só faz coisas extraordinárias como líder que é, porque Deus o capacitou para isso. Se Deus o capacitou e o dotou de dons para essa liderança, é natural que você pense na continuidade disso na realidade futura. Então eu penso que essa questão da hierarquia, ou da forma da organização, não só do governo ali, mas de todo o trabalho e de toda a estrutura de organização da Nova Terra, será por vocação, e não necessariamente por algum tipo de mérito. Né? Então, assim, você tem vocação na área da música, então você vai exercer as questões musicais. Você tem vocação na área de logística e vai precisar de muita coisa logística para abastecer tanta gente, então você vai trabalhar nisso. Você tem vocação para liderança, então você vai coordenar esse departamento de escoamento dos grãos aqui na Nova Terra. Você tem vocação para a parte mecânica, então você vai desenvolver um veículo mecânico que não destrua o mundo, que não fira a criação de Deus, e vai trabalhar nisso, pela vocação. Porque quando a gente trabalha dentro da nossa vocação, a gente é realizado, a gente é muito feliz. Então, eu, por exemplo, sempre digo isso, eu tenho muito prazer e louvo a Deus por poder trabalhar dentro da minha vocação, é muito prazeroso. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas está lá todo dia fazendo isso, aquilo, outro, com muito prazer, com muita alegria. Porque eu estou, graças a Deus, trabalhando na minha vocação. Eu sei que muitos, infelizmente, não podem trabalhar na sua vocação, por N questões e por um mundo afetado no pecado. Então, às vezes você tem uma vocação para algo e não consegue viver daquele algo para qual você foi vocacionado pelas questões caídas do mundo. Então, é claro que na outra função que você vai exercer, que se chama trabalho no tempo presente, aquilo vai ser pesado, vai ser enfadonho, vai ser um fardo, vai ser quase como visto como um castigo. Porque você não está na sua vocação. Então você não realiza aquilo com prazer, com satisfação. Então eu acredito que a nossa realidade de posto, seja ele nas funções de trabalho, como nas funções de liderança, de governo, penso eu que serão todas elas a partir da vocação. Você tem vocação para ser um grande rei? Tenho. Então, você será rei. Eu não vejo, por exemplo, nenhuma dificuldade em Davi reinar alguma das nações. Foi o maior rei da história de Israel. Eu não vejo alguma... Porque eu não entendo que Davi reinou bem a partir dele. Ele reinou bem a partir da capacitação que Deus deu a ele. Então, da vocação que Deus deu a ele. Vou encerrar pelo menos o capítulo 21, mas queria falar mais sobre a ideia de trabalho, tá? E vou aproveitar aqui, que depois não vou voltar no assunto, né? Irmãos, vai ter muitas necessidades na Nova Terra. Muitas necessidades. Não se esqueçam que nós estamos falando de situações dentro de um conceito de finitude. As coisas precisarão de manutenção na Nova Terra? Claro que sim. A única coisa que se sustenta autonomamente é Deus. Então eu não posso imaginar que o móvel na Nova Terra vai ser eterno, autossustentável e autônomo. Carece de manutenção porque é finito, não porque tem pecado no móvel, mas porque é finito. As paredes são finitas. Existe um grau de finitude. Não são autoexistentes e autopreservantes. Né? Então, a manutenção de coisas, o transporte de coisas, a condição de alimentação humana, que é uma realidade do corpo glorificado, porque Jesus, com o corpo glorificado, foi à praia e comeu um churrasco de peixe com seus discípulos. Então, tudo isso vai exigir muito trabalho.
e trabalho com muito prazer. Diga, Mateus. Ok. Então, o corpo glorificado que nós teremos, eu penso que ele não é igual ao de Cristo, né? Mesmo porque o texto lá de 1 Coríntios diz que é um corpo semelhante ao... eu penso que a condição de Cristo no seu corpo glorificado, de transpor as barreiras espaço-tempo, estavam muito mais ligadas à sua divindade, em glória, de um Deus, porque Jesus é Deus, onipotente e onipresente, do que necessariamente pela sua fisicalidade. Então, eu creio que nós ainda estaremos condicionados a algumas leis da física. Todas elas? Ok, acho que não. Mas algumas leis da física serão naturalmente limitantes para nós. Um corpo perfeito não é um corpo infinito. Não é um corpo ilimitado. Então, se você nunca voou aqui, não pense que você vai voar lá. A gente não voa por uma questão da finitude humana. Então, há barreiras e limitações para o nosso corpo, porque senão nós seríamos iguais a Deus. Então, às vezes, também as pessoas têm algumas impressões equivocadas, do tipo, eu não vou precisar comer. Por quê? Você é autossustentável na nova terra? Você o seu corpo agora deixou de ser finito, você atingiu uma condição, um status quo de Deus, para não precisar de nada? Isso não é uma realidade. A nossa finitude, o conceito de finitude exigirá de nós alguns cuidados que nada tem a ver com pecado ou punição penal do pecado, né? Mas são limitações. Quais serão essas? É difícil dizer, porque nós não temos como base o corpo glorificado, né? A gente tem como base o nosso corpo no presente tempo. Eu vou dar prioridade aqui à pergunta da internet. Ok, pode fazer. Eu tenho que terminar. Benção. A pergunta, então, é como serão os laços familiares na nova terra? Eu falei semana passada que nós teremos lembrança. Ok, tranquilamente. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, você vê preservada a pessoalidade e personalidade da pessoa. Moisés, no Monte da Transfiguração, era Moisés, Elias era Elias. E eles estão batendo papo lá com Pedro e com Jesus, e todos eles entendem e se compreendem, porque há continuidade dos vínculos, dos laços. Então eu vou chegar na nova terra, vou ver meu pai, vou saber que é meu pai? Claro que sim. Ô, seu Naftali, tudo bem? Bom dia, eu sei que o senhor foi meu pai. Ou ainda, claro, vou me relacionar numa relação de pai e filho. O problema maior para isso é a questão dos casamentos, né? Como fica a realidade do viúvo, principalmente, né? O casamento é algo que necessariamente não pode ter na nova terra? Não. Porque casamento não é pecado. E casamento foi uma ordem do Éden. Então você tem ali no Éden a união homem e mulher. Não vou nem usar o termo casamento, porque a gente vai ter uma implicação daqui a pouco. Então, você pensar na união de vínculo, de relacionamento, homem e mulher, pai e filho, não me parece ser nenhum problema ou não ter nenhum tipo de exclusão disso na nova terra. Quando a gente lê Isaías 65, o texto fala com muita clareza lá: os nossos filhos não mais serão para a desonra, né, para a vergonha. Então, até a realidade de filhos na nova terra é exposta em Isaías 65. Agora, entra essa questão. E o viúvo e a viúva que casou de novo, como resolve isso? Não sei. Não sei. Então, a gente pode afirmar categoricamente não vai ter o vínculo marido e mulher no céu, na nova terra? Não pode. Você não tem base bíblica nenhuma para dizer não dá. É claro que quem odeia o seu casamento hoje vai falar de todo jeito. De jeito nenhum, pastor. Misericórdia, se falar que vai continuar, eu não quero ir. Mas não há nenhum texto bíblico que vai nos tirar essa possibilidade, ou que pelo menos nos pareça excluir essa possibilidade do casamento. Alguns vão dizer o seguinte: olha, mas Jesus não disse lá para os fariseus, quando foi perguntado, se lá no céu se dará em casamento? Jesus está respondendo uma questão da lei, porque os fariseus estão perguntando uma questão da lei mosaica sobre casamento, lá em Mateus. Se não me engano, Mateus 19. Então,
Em Mateus 19, você tem uma questão da lei, de Jesus abordando o aspecto legal da lei mosaica. A lei mosaica e o casamento dentro da perspectiva da lei mosaica, isso não existirá na nova terra, simplesmente porque não haverá necessidade da lei para reger um mundo caído, porque afinal de contas estaremos num mundo de realidade santa. Agora, a união marido e mulher ultrapassa a condição da lei. A lei simplesmente reconhece um Estado e trata um Estado, e não necessariamente a lei determina uma função das coisas, né? Então, a união marido e mulher existia antes da lei, existia no Éden, era pleno e perfeito, fazia parte do plano de Deus para o mundo criado. Não há dificuldade em pensar que ela possa continuar na nova terra. E a condição colocada por Jesus falando com os fariseus é uma questão da legalidade, porque eles estão questionando sobre divórcio, eles estão questionando sobre questões da lei mosaica. E o que Jesus fala, olha, no céu não terá isso. E aliás, Jesus fala no céu, nem fala na nova terra, no novo céu e nova terra, ele fala no céu. E, de fato, na realidade também intermediária, é impossível que você pense em vínculos conjugais, mas na realidade eterna, há essa possibilidade, biblicamente falando. Mas como ficam os viúvos, eu não sei, não faço a menor ideia, né? Talvez eles decidam não casar mais, já não quero mais saber disso, vou viver solteiro agora. Mas, brincadeiras à parte, não dá para nós falarmos sobre isso. Irmãos, vou ter que parar por aqui. Suas portas nunca jamais se fecharão, de dia e de noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações, mais uma vez falando de trabalho. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. O grupo que entra, só aqueles que creram e professaram a fé em Cristo Jesus, eleitos, que fazem parte, que estão escritos no livro da vida.